Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Tenho a palavra do Senhor aqui nesta hora, que se encontra no livro de João, no capítulo 6. Nós vamos tomar aqui versículo por versículo, mas eu quero, por enquanto, tomar base no versículo 11, que diz: E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. Glória a Deus. Então nós temos aqui o milagre, operado por Jesus, que é o milagre da multiplicação dos pães. Mas notamos aqui que quando Jesus toma aquele pão, a primeira coisa que Jesus faz é dar graças. Diz aqui que ele, dando graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, tanto os pães como os peixes, Ele, antes de tudo, deu graças. Nós devemos em tudo dar graça antes de participarmos de algo. É claro que tudo o que vem à nossa mão é abençoado, porque o Senhor é Ele quem é o abençoador. Mas nós devemos sim dar graça. Veja que a palavra fala que depois que Jesus partiu para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, fala o versículo 2 que a grande multidão seguiu porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Estavam seguindo a Jesus por causa dos sinais que Jesus fazia. Veja ali que os enfermos eram curados, e esse sinal fazia com que multidão seguisse, ou multidões, seguisse a Jesus. Mas a solução de todos os problemas estão nas mãos do Senhor. Estão nas mãos deste Deus. Veja que a Bíblia diz que Jesus assenta no monte, aqui no versículo 3, diz que se assentou ao monte, e ali com os seus discípulos, Ele sobe ao monte e assenta ali com os seus discípulos. E como era a Páscoa, estava próxima à festa dos judeus, então diz a Bíblia que aí vem grande multidão. E Jesus levanta os olhos, e quando Jesus levanta os olhos, Jesus vê que vem o que? Grande multidão. E aquela grande multidão vinha ter com Jesus. E quando a grande multidão estava vindo ter com Jesus, é claro que Jesus jamais deixaria aquela multidão faminta. Em todos os aspectos, Jesus nunca deixará alguém faminto. Tudo o que você precisa, Jesus pode sim resolver. Aquela multidão chega, Jesus já sabia a necessidade daquela multidão. Aí diz que Jesus, levantando os olhos e vendo aquela grande multidão que vinha ter com ele, Jesus fala para Filipe: aonde compraremos pão para estes comerem? Jesus faz essa pergunta para Filipe. É claro que Filipe ia ficar ali naquele momento sem uma resposta óbvia, porque era muita gente. Mas a Bíblia diz que Jesus falou isso para experimentar. Por quê? Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Tem coisas que você não consegue de forma alguma ver uma saída, uma solução. Mas é Jesus que sabe o que fazer.
Ah, isso não dá porque... Mas Jesus sabe o que fazer. Ah, eu não vou conseguir porque... Mas Jesus sabe o que fazer. Não vai dar certo porque quantas pessoas que passou por essa situação não conseguiu. Não conseguiu, mas Jesus sabe o que fazer. Você confia no Senhor? Você confia, você crê que Jesus sabe o que fazer na tua vida? Mesmo que você pareça que está num problema sem saída, que você está numa causa aí sem solução, mas você crê que Jesus não só sabe o que fazer, mas ele pode fazer na tua vida? Veja que ele diz aí que a palavra diz que ele bem sabia o que havia de fazer. Ele sabe, meu irmão. Ele sabe tudo da tua vida, ele sabe como resolver todos os teus problemas, todas as tuas dificuldades, anseios, todas as coisas. Jesus sabe o que fazer. Aí o versículo 7 diz que Filipe respondeu, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Mas diz a Bíblia que um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Aí entra o milagre. Tem coisa que você realmente não vê solução. Tem coisas que aos seus olhos não tem lógica. 5 pães, 2 peixinhos, parece tão grande multidão. Tem coisas nas nossas vidas que não tem lógica de... Mas nós não andamos pela lógica, nós andamos pela fé. Não é por vista, é por fé. Porque Ele sabe o que fazer. Porque Deus sabe o que fazer. O Senhor Jesus sabe o que fazer. Então veja aí que Jesus disse: manda assentar os homens. 5 pães e 2 peixinhos, Jesus manda os homens assentar. Por quê? Porque Jesus sabe o que fazer. Jesus sabia o que ia fazer. Jesus sabia que aqueles pães Deus ia multiplicar. Jesus estava ali como homem, mesmo ele sendo mestre, ele sendo o Senhor, mas ele estava como homem, e ele nos deixa um aprendizado tão grande. Quando nós estivermos em algo sem solução, nós vamos entender que Jesus sabe o que fazer. Ele sabe. Levanta a tua cabeça, creia, confia, Jesus sabe o que fazer. Aí veja que diz que Jesus manda assentar, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Isso eram os homens em quase 5.000, sem contar mulheres e crianças. A multidão era muito grande. E a Bíblia diz que Jesus, tomando o pão, o que é que Jesus faz? Jesus toma os pães e dá graça. Tendo dado graça, partiu pelos discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. Jesus, amado, fez este milagre. E aquela multidão foi saciada. Jesus tem todas as formas de saciar, amado, a cada um. Talvez tem pessoas que nem precisam de muito para se saciar. Às vezes precisa apenas de uma palavra. E Jesus tem esta palavra. As Escrituras, a santa palavra do Senhor, amado, tem levantado vidas. Pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, com a palavra real, com a palavra verdadeira, de conformidade com o que o Senhor quer alimentar a cada um com a sua palavra. Pessoas são alimentadas. Então, pessoas que estão aí famintas apenas de uma palavra. Tem pessoas que não precisam de pão, não precisa, ela tem tudo. Tem pessoas que ela está abastada, né, fisicamente de tudo, materialmente de tudo.
Ela não necessita de coisas materiais, mas ela necessita de uma palavra. Ela precisa se alimentar de uma palavra. E o Senhor, amado, dá os pães para os discípulos, para que os discípulos repartissem com a multidão. Deus dá uma palavra e para você repartir essa palavra com os famintos. Por que eu estou falando? Porque tem pessoas que às vezes não podem saciar de uma outra forma, mas pode saciar com uma palavra de bênção, uma palavra que levanta, uma palavra que dá vida. Pode saciar uma alma com isso. Quando nós recebemos uma palavra, quando eu há quase 20 anos atrás recebi uma palavra, essa palavra me deu vida, essa palavra me deu ânimo, essa palavra fez de mim um cristão, alguém parecido com Cristo. Por quê? Porque alguém tinha uma palavra, me alimentou com aquilo que eu precisava. Eu precisava de outras coisas, mas a necessidade maior era uma palavra. E ele, com essa palavra, me conduziu a Jesus. E agora eu vou reter essa palavra? Não, agora eu vou, vamos dizer, lançar em frente, não sei se é a palavra certa. Passar para frente, vamos dizer assim. Essa palavra eu vou falar para outros, para que outros também recebam esta palavra e mude de vida, e tenha ânimo, e tenha alegria, tenha certeza da sua salvação. E passe também para outros esta palavra, alimenta a multidão. Jesus dá para os discípulos, para que os discípulos distribuíssem ali com a multidão. E quando chegamos no versículo 12, e diz: e quando estava saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejam, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 alcófares, ou cestos, né? Aqui se fala alcófares, de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disse: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. As pessoas precisam entender, amado, que a tua palavra tem autoridade tal para saber que este Deus que você está anunciando a elas, realmente é o Deus que pode resolver, é o Deus que realmente conduz-as para o céu. Eles ali entenderam, este era o profeta que havia de vir. Amados e queridos, em suma de tudo isso Jesus sabe o que fazer. Jesus sabe o que fazer. Está difícil, Jesus sabe o que fazer. A dificuldade é grande, Jesus sabe o que fazer para que essa dificuldade não possa te submergir de forma nenhuma. E que Deus, amados, em Cristo, possa continuar abençoando a tua vida. E você andar de cabeça erguida, porque em todos os momentos da tua vida, mesmo você não sabendo o que fazer, mas você tem alguém com você que sabe o que fazer. Jesus está sempre conosco. Ele disse que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Então ele está comigo e ele está contigo. Aquele que sabe o que fazer está comigo e está contigo, tá certo? Inscreva aí no canal, nos ajuda nesta obra. É um meio de estar falando do grande amor de Cristo. Deixa aí o seu joinha, nos ajuda, né? Se inscreva aí no canal. Você fazendo isso, deixa no seu link aí, está ajudando a esta obra, tá certo? E quem é que vai continuar te abençoando? É o Senhor Jesus, tá certo? Fique na paz do Senhor. Que Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus.